Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Hoje é dia de algoritmos aqui no Debate Creator. E agora você está vendo, você que está acompanhando aí as aulas de algoritmo de perto, você está vendo que nós aprendemos a trabalhar com registros e demos uma palhinha muito rápida de como trabalhar com arquivos. Então hoje nós vamos entender um pouquinho como a gente pega um registro, e agora hoje não vai ser em C, hoje vai ser em Basic, e a gente cria ali um registro que pode ser colocado dentro de um arquivo. Lembrando sempre para vocês que os registros e os arquivos estão sempre muito conectados, porque normalmente você criar um registro, você está criando ali uma estrutura de dados que vai ser persistida num arquivo, normalmente. Então hoje nós vamos brincar um pouquinho com essa integração do registro com o arquivo e vamos criar um layout para uma pequena agenda telefônica, coisa muito simples, só para você entender os conceitos. Então, amiguinho escovador de bytes, vem comigo que hoje é dia de brincar com arquivos. E aí, meu amigo escovador de bytes, como a nossa aula de hoje é uma aula de algoritmos, você já deve saber que nós temos os códigos lá no nosso GitHub oficial, que fica no github.com/debatecreator. Todos os códigos das nossas aulas estão sempre nesse GitHub aqui. Fique à vontade para brincar por lá. E a aula de hoje está nesse repositório aqui, no repositório de algoritmos, que é a aula que nós vamos usar hoje. Então, à medida que nós entramos aqui em algoritmos, a gente vai ter aqui uma pasta chamada arquivos, que é essa pasta aqui. E dentro dessa pasta arquivos, nós vamos ter aqui um monte de programinha, sendo que hoje nós vamos ver esse programinha aqui, o agenda.bash, porque nós vamos criar uma agendinha telefônica usando os conceitos de arquivos do nosso queridíssimo MSX Basic. Se você não sabe baixar esse programa, se você não sabe clonar esse repositório para sua máquina, volta nas aulas anteriores, que a gente ensina como faz. E se você não tem o GitHub Desktop e as outras ferramentas que você precisa para assistir nossas aulas, você sempre pode ir lá na playlist de ferramentas e baixar as ferramentas que são necessárias para que você possa fazer o curso. Faça sempre o curso pela playlist, começando da primeira aula até a aula final, porque aí você não vai perder nada e vai se tornar um programador completo. E agora vamos dar uma olhada nesse código. Então, galera, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Vamos começar analisando o código aqui por esse trecho de código aqui, tá? O que a gente está dizendo aqui nesse código aqui? Essas primeiras linhas você já sabe de cor e salteado, porque a gente já fez ela em milhares de aulas aqui do Debate Creator. Então a gente coloca na screen 0, bota a cor que a gente quer, apaga as teclas de função lá embaixo e define todas as funções como inteiro, para a gente ter uma performance um pouquinho melhor do Basic. E aqui, ó, a primeira diferença que você vai ver aqui vai ser nessa linha aqui, nessa queridíssima linha aqui, openagenda.dat, as número 1, len 30. Nas nossas aulas anteriores sobre arquivos, a gente não falou sobre esse len 30 aqui, e esse cara é um cara fundamental para a nossa aula de hoje, tá? Então, o que a gente está dizendo aqui nesse len 30? Você pode imaginar os registros, especial quando a gente está falando de retrocomputação, como se fosse uma grande tripa de dados, tá? Então, o registro vai ser uma coisa mais ou menos assim, tá? E aqui a gente está dizendo que cada registro do nosso MSX, do nosso arquivo agenda.dat, vai ter um total de 30 caracteres. Então, o que a gente está dizendo aqui é como se a gente pegasse essa tripa aqui e dividisse em várias caixinhas e criasse um total de 30 caixinhas. Um total de 30 caixinhas aqui no nosso queridíssimo registro. E aí, cada registro que nós colocarmos no nosso arquivo vai ter exatamente 30 posições. Isso aqui é uma herança da programação antiga, né? COBOL também era assim, né? No COBOL a gente criava lá nossa Environment Division, e aí ali a gente dividia a hierarquia dos campos, né? No Basic é um pouco mais simples, a gente só precisa dizer o tamanho da tripa. E aí nós vamos para uma outra linha aqui, que é essa linha aqui do field. Field, em inglês, significa campo. E todo registro ele é dividido em campos. Então, o que eu estou dizendo aqui é que esse field é relativo ao arquivo número 1. E o arquivo número 1, você sabe que é o handle aqui para o nosso agenda.dat. Então, a gente está dizendo que todos os campos do nosso arquivo número 1 vão ser divididos da seguinte forma. A gente vai ter as primeiras 20 posições como a variável $. E $$ vem de nome. Então é como se a gente estivesse dizendo aqui para o nosso queridíssimo Basic
que as primeiras, que as posições dentro da nossa tripa aqui, né? Da posição 0 até da posição 0 até a posição 20, nós vamos ter a variável $, que é o nome da pessoa. E aí, logo na sequência, nós temos aqui 10 ST dólar. Então aqui nós estamos dizendo que as próximas posições, as próximas 10 posições, vão ser o telefone da pessoa. Então, amiguinho escovador de bytes, uma coisa que você sempre tem que ter cuidado quando você cria um arquivo no BASIC é você ter certeza que a soma de todos os campos aqui, né? Então, no caso, a soma do campo $, mais a soma do campo $, tem que ser igual ao len, que nós definimos aqui. Então, amiguinho, aqui nós estamos dizendo que essas 30 posições que nós temos na nossa tripa vai ser dividida 20 posições para o nome e 10 posições para o telefone. E aí, amiguinho escovador de bytes, vamos aqui para esta linha legal aqui. O lof, ele determina, é uma função do BASIC que determina o tamanho do arquivo. Então, amiguinho escovador de bytes, se eu pegar aqui o final do arquivo 1, que é o agenda.dat, e dividir ele por 30, que não por coincidência é o tamanho do arquivo, é o tamanho do registro, nós vamos ter o número total de registros aqui. Então vamos supor, se o nosso arquivo tiver 300 bytes, se o nosso arquivo tiver 300 bytes, se eu dividir isso pelo tamanho do registro, que é 30, nós vamos ter 30 dividido por 3, que é igual a 10 registros. Então nós vamos saber que exatamente 10 pessoas estão cadastradas no nosso arquivo, e é para isso que a gente faz essa conta aqui, para ter um indicador de quantas pessoas foram cadastradas no nosso arquivo, ou, falando mais tecnicamente, quantos registros nós temos no nosso arquivo. E aí, amiguinho, nós vamos aqui para a parte onde nós vamos fazer aqui a interação com o usuário, que é a telinha que nós vamos mostrar para o usuário, para que ele possa escolher uma opção ali. Então a gente limpa a tela, faz o locate e apresenta para ele a agenda telefônica, para ele ver que trata-se de uma agenda telefônica, e aqui a gente coloca na tela as opções que ele pode escolher. Quando a gente está falando de arquivos, a gente pode ler o arquivo, que nesse caso é a opção ler agenda. A gente pode gravar o arquivo, que nesse caso é gravar a agenda, ou sair do programa. E aqui a gente faz um prompt nessas duas linhas, onde o usuário vai ter que entrar uma dessas opções aqui, ou L, ou G, ou S. Se ele não entrar opção nenhuma, a opção não pode ser vazia, e a gente manda ele entrar de novo, fazendo um Goto 170, que vai voltar aqui para a digitação da opção. Ou seja, ele não pode entrar uma opção vazia. Aqui, dependendo da opção que ele escolheu, nós vamos desviar o código para uma das funções, sendo que o L vai para a linha 1000, que no caso essa parte 1000 aqui é onde lê o arquivo. G, que é a parte de gravar o arquivo, está na linha 2000. E a opção de sair do programa está lá na linha 3000. Se ele não entrar em nenhuma dessas opções, a gente diz que ele entrou uma opção inválida. E aí, caso ele tenha entrado uma opção inválida, o código não vai ser desviado, vai seguir a sequência. Vai vir aqui para o Goto 170 e ele vai ter que entrar de novo aqui uma opção válida para que ele possa ir para qualquer uma dessas opções aqui que ele digitou. E aí, meu amigo escovador de bytes, nós vamos para aquele trecho do código onde o usuário vai ler a agenda, que é esse trecho de código aqui. Ele vai pular uma linha, imprimir o total de registros. Você lembra lá que a gente colocou lá no R quantos registros existem no arquivo. E aí a gente vai fazer aqui um desvio de código para o caso de não haver nenhum registro. Se o total de registro for igual a 0, significa que a gente nunca cadastrou ninguém nesse cara, porque não tem nenhuma pessoa cadastrada aqui na nossa agenda telefônica. E aí a gente desvia diretamente aqui para a linha 1120. Na linha 1120, que é essa linha aqui, a gente imprime um prompt para ele, para digitar Enter para continuar. Fica esperando e volta para o início do programa. Mas se o R
for maior do que 0, não for 0, né? Se tiver um valor diferente de 0, nós vamos para esse for next aqui. O que esse for next faz? Ele vai começar a ler o arquivo usando a função get no número 1 aqui. Get vem de pegar, então nós vamos pegar do arquivo 1 e vamos colocar esse resultado que nós pegamos aqui como índice. Então, a gente vai imprimir aqui o índice que nós estamos, que no caso o primeiro índice vai ser o 1, então ele vai pegar o que seria o primeiro registro no arquivo 1, vai dizer que esse cara aqui é o número 1, vai pegar o nome do cara lendo lá o campo $, que é o $, que é o campo que nós definimos lá em cima como campo do nome. Depois vai imprimir o campo $, que é o telefone do cara, e vai imprimir uma linha separadora aqui para que a gente possa separar as pessoas. E aí ele vai para o próximo i. No próximo i, o valor do i vai ser 2. Quando o valor do i for 2, ele vai pegar aqui o índice 2 e vai pegar o $, e o $, relativos ao índice 2. E assim sucessivamente, até que a gente chegue aqui no R. E o R você sabe o que é, né? É o total de registros. Então, no nosso exemplo, se a gente tiver 10 registros cadastrados, ele vai fazer aqui do 1 ao 10 e vai adicionar um índice para cada um deles e pegar o seu índice respectivo. 1, 2, 3, 4, 5... até que chegue no 10. Quando chegar no 10, vai sair do for e vai continuar. E aí, quando ele continua, amiguinho escovador de bytes, ele imprime de novo aquele prompt aqui, Enter para continuar, para que ele tenha tempo de ver ali as pessoas que estão cadastradas, né? Vai fazer o prompt e quando ele terminar o prompt, ele vai lá para a linha 100, que você já sabe que a linha 100 é onde a gente iniciou a nossa agenda telefônica. Vai ser de novo impressa a tela para ele, para que ele possa escolher uma nova opção, dependendo do que ele quer fazer lá no programa. Aí, meu amigo, a próxima opção que nós temos é a opção para gravar a agenda. Então, agora, a partir desse trecho de código, vai ser o código que vai ser executado quando o nosso amiguinho usuário resolver entrar um nome na agenda. Então, a gente pula uma linha, coloca um prompt para ele, dizendo nome ou enter para sair, ou seja, se ele entrar aqui um nome vazio, significa que ele não quer mais cadastrar ninguém. E nós vamos guardar o que ele entrar numa variável $. Lembrando para você que $, não é a variável $. Nós não podemos atribuir diretamente para a variável $, porque nós temos uns procedimentos que nós temos que fazer lá embaixo para dizer como é que nós vamos querer gravar o $, lá dentro da nossa opção. E aí, amiguinho escovador de bytes, se o cara entrar um nome vazio aqui, né? Como nós já falamos antes, a gente tem que encerrar a gravação na agenda. Então, nós temos essa linha aqui que identifica. Se o valor de $, for igual a vazio, não tiver nada lá, a gente volta para o início do programa, porque nós terminamos de cadastrar todo mundo que nós queríamos cadastrar. E você lembra lá que o nosso campo só tem 20 posições? Então a gente não pode permitir que o usuário escreva nenhum nome que seja maior do que 20 posições. E é para isso que serve essa linha aqui. Essa linha aqui é o que vai garantir que nós vamos escrever apenas 20 caracteres no nome da pessoa. Então a gente faz um if aqui. Se o tamanho do $, for maior do que 20, ou seja, se ele tiver mais de 20 posições no nome, a gente vai pular uma linha e vai imprimir para ele, ó, nome muito longo, tente novamente, e vai voltar para a linha 2040. E a linha 2040, meu amigo escovador de byte, você sabe que é a linha do prompt aqui, então ele vai reimprimir o prompt para ele entrar um novo nome, e vai checar se o nome não é vazio de novo, e vai ficar aqui nessa lenga-lenga aqui, entre 2060 e 2040, até o nosso usuário entrar um nome válido. Enquanto ele não entrar um nome válido, a gente não vai cadastrar nada. Na sequência, nós fazemos aqui um prompt do telefone, onde o cara vai entrar o telefone dele lá. O telefone só tem 10 posições, então a gente tem uma linha similar àquela linha lá de cima, só que dessa vez para o telefone. Então, se eventualmente o cara entrar um nome que seja maior do que 10 posições, que é o máximo de posições que o telefone pode ter,
ele volta aqui para a linha 2070, que é essa linha aqui, onde ele vai pedir de novo o telefone para que você entre um telefone válido. E de novo vai ficar nessa lenga-lenga aqui até o nosso usuário entrar um telefone válido. E aí nós temos mais uma validação aqui na linha 2100. E aí nós temos mais uma validação aqui na linha 2100, onde nós validamos se ele entrou um telefone. Se isso aqui é uma agenda de telefone, nós não devemos cadastrar um nome sem telefone, né? Porque senão seria um erro, né? E aí a gente testa. Se o telefone estiver vazio, a gente volta para a linha 2070. E ele fica aqui até que ele entre um telefone válido. E aí, como nós colocamos um novo registro no nosso arquivo, a gente tem que aumentar o número total de registros do arquivo para 1, porque nós acabamos de criar um cara. E aí a gente vai gravar no nosso registro. E aí nós vamos para essas funçõezinhas aqui, L7 e L7, que eu vou explicar para vocês agora o que elas fazem. Então, meu amigo escovador de bytes, você lembra que o nosso registro é uma tripa de dados, ok? E você lembra que da posição 0 até a posição 20, nós temos o nome do rapaz. E da posição 21 até a posição 30, nós temos o telefone. No Basic, quando nós vamos gravar alguma coisa na tripa, nós podemos gravar começando da esquerda para a direita, ou seja, nesse sentido, ou nós podemos gravar as coisas da direita para a esquerda, nesse sentido. Então, como eu tenho 20 posições aqui, vamos supor que o nome da pessoa seja Manuel. Então, vou gravar aqui Manuel. Manuel tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. Como nós temos 20 posições, nós vamos ocupar apenas as posições de 0 a 6 com o nome Manuel. E esse espaço aqui vai ficar vazio, porque nós não ocupamos todas as posições possíveis. Então, como nós estamos usando aqui a função L7, que é setar para a esquerda, L aqui é de left, de esquerda, nós vamos começar a escrever Manuel desta posição, indo para esta posição. Então o Manuel vai ficar alinhado aqui à esquerda, então vai ser Manuel. Certo? Certo. Mas nós também poderíamos ter usado aqui a função R7, ao invés de L aqui, colocar R7. E se nós tivéssemos usado a função R7, seria bastante diferente. Se nós tivéssemos usado aqui nesse cara a função R7, nós começaríamos a escrever o Manuel daqui. Então ele pegaria, como são 6 posições, né, ele começaria aqui da posição 14, e ele escreveria Manuel aqui. E o espaço em branco ficaria aqui no início do arquivo, porque quando nós usamos R7, ele começa aqui da direita para a esquerda. Ok? É muito mais normal você usar o L7, por isso que eu estou usando o L7 aqui, para posicionar o nome à esquerda e logo depois colocar também com L7 o telefone. Então, se eu colocar aqui o telefone do Manuel, o nome do Manuel, com L7, ele vai escrever aqui Manuel, vai pular X posições até que você chegue aqui na posição 20, e a partir da posição 21 ele vai colocar o telefone do Manuel. Então eu vou botar aqui 21 5 5 5 5 5 5 5 5. Então aqui você vai ver que aqui nós temos 8, com mais 2, 10. Então no telefone você vai ver como é da posição 21 até a 31, até a 30, não vai sobrar espaço nenhum aqui, esse espaço vai ficar totalmente tomado. Então a gente não vai ter um espaço em branco como nós vamos ter lá no nome. E vocês vão ver isso quando a gente efetivamente gravar o nosso registro lá no arquivo. E aí, meu amigo escovador de bytes, nós vamos para onde a mágica acontece aqui, que é onde ele finalmente coloca o registro, prepara o registro para a gravação, que é nessa linha aqui, nesse put número 1R, ele já tem lá o registro pronto,
E aí, quando ele faz o put no número 1, é onde ele coloca na memória o registro para a gravação. Uma coisa importante, amiguinho escovador de bytes, é que ele só vai efetivamente fazer a gravação quando nós dermos o close no arquivo. E a gente só faz o close do arquivo aqui na saída, tá? Então, se eventualmente acontecer alguma coisa, faltar luz, alguma coisa desse gênero, antes do cara finalizar o programa, nada vai ser gravado no arquivo, porque não aconteceu o close. Tudo o que está acontecendo aqui, nessas linhas aqui, estão acontecendo em memória. Então, ele está preparando em memória o registro para ser gravado no arquivo. E ele só grava efetivamente quando passa por essa linha aqui de fechar o arquivo. E aqui a parte onde ele efetivamente fecha o arquivo é a hora onde ele efetivamente grava, materializa o arquivo. E aí no final, quando o cara der lá que ele terminou de entrar todo mundo, é aqui que vai acontecer a materialização do arquivo. Então, amiguinho escovador de bytes, vamos chamar aqui o nosso terminal para a gente ver isso aqui em funcionamento. Então vamos botar aqui um ponto barra make. Como sempre, eu nunca estou com o teclado correto. Então vamos lá, ponto barra make. E agora ele vai chamar lá o nosso OpenMSX. Aqui está o nosso loader. E você vai ver que aqui a gente tem aqui o nosso programinha agenda, que é o que a gente vai usar agora. Antes de a gente chamar o programinha agenda, vamos vir aqui e vamos apagar o agenda.bat, o agenda.dat, para que a gente possa começar a execução do programa com uma agenda vazia, digamos assim, né? Então vamos entrar aqui no agenda. Tá lá, você viu que assim que a gente entrou no programa, ele criou o arquivo agenda.dat, que é esse cara aqui. Você viu que esse arquivo foi criado lá quando a gente deu o open no arquivo. E aqui nós temos as opções da agenda telefônica. Ler, gravar e sair. Vamos ler a nossa agenda primeiro. Se a gente der aqui a opção L, ele disse que a opção é inválida porque eu coloquei o L minúsculo. Então vamos botar o L maiúsculo. E aí aqui ele disse total de registros 0, porque a gente ainda não gravou ninguém na agenda. E mandou o Enter para continuar. Vamos dar o Enter aqui. Então vamos gravar na agenda. Se eu apertar aqui o G, ele vai pedir um nome. Então eu vou entrar aqui Manuel. E vou entrar um telefone qualquer aqui. 21 5555 5555. Dá o Enter. E aí ele disse lá que o registro está gravado por sucesso. Agora a gente pode botar uma outra pessoa aqui. Vou botar Tatiana. 21 111111. Tá lá, registro gravado com sucesso. Se eu apertar o Enter, você vai ver que eu vou voltar lá para o início do programa, como a gente falou lá na descrição. E se você olhar aqui o agenda.dat, ele ainda não tem ninguém, ele ainda não fez nada, que é aquela parte que eu falei para vocês, que ele só grava quando a gente sai do programa. Então, amiguinho escovador de bytes, vamos pegar aqui na nossa opção e vamos dar uma ler agenda agora. A gente ler a agenda, como isso aqui está tudo acontecendo em memory, apesar de não ter ninguém ainda no arquivo, como os registros estão na memória, você vê lá que o índice 1 é o Manuel, 21555555, e o índice 2 é a Tatiana, telefone 2. Então agora a gente pode efetivamente sair do programa. Quando eu dou aqui o sair, ele dá a mensagem obrigado por sair agenda telefônica. E olha aqui o nosso arquivo já criado aqui, o nosso agenda.dat. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então aqui é o espaço do Manuel, sendo que esses espaços em branco aqui é o que faltou para completar 20. E ele está colocado à esquerda porque nós usamos o L7. Aí aqui começa o telefone do Manuel. Então a gente vem aqui no telefone do Manuel. E a gente vai ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui, ó, os próximos 10 campos é o telefone do Manuel gravado lá no arquivo. Na sequência nós temos a Tatiana. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então aqui, começando daqui até aqui, é o campo relativo ao nome da Tatiana.
O espaço em branco está à direita porque nós começamos o preenchimento da esquerda. E aqui o telefone da Tatiana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nós temos os 10 caracteres do telefone da Tatiana. E aí, meu amigo escovador de bytes, não há tempo para mais nada. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no The Byte Creator. E apesar desse conhecimento estar um pouco obsoleto, né, porque as pessoas não usam mais arquivo baseado em layout, né, o pessoal de uns tempos para cá preferiu usar o famoso arquivo CSV, né, o Comma Separated Values, que aí você coloca um valor, bota ali uma vírgula, um ponto e vírgula, dependendo da linguagem que você está trabalhando ali, né. Então, e aí separa por vírgulas os valores ou algum outro caractere de divisão ali de campos, né. Então, esse que a gente fez hoje são os arquivos separados por layout, né? Que você tem um layout de arquivo, né? Mas fazia antigamente, tinha até régua de medir posição, né? Você media de posição a tal, era o campo da pessoa. E isso é o que a gente chama de posicionamento por layout. Mas talvez esse conhecimento venha a ser útil para você aí normalmente, se você ainda trabalhar com, sei lá, grande porte, ou você receber arquivos de instituições bancárias, que ainda trabalhem com layout de arquivo, né? Normalmente o cara deposita o arquivo em algum FTP ou em algum compartilhamento, e você resgata aquilo ali, ele te dá um documento que tem o layout do arquivo, para você poder saber de que posição se recupera. Então esse era um negócio que era muito mais feito lá nas décadas de 80, década de 90, do que hoje em dia, a gente usa CSV para fazer esse tipo de coisa. Mas não invalida o conhecimento, porque hoje você aprendeu a trabalhar com arquivos em Basic aqui nas nossas aulas de algoritmo, e você entendeu como funciona um layout de arquivo, para que você, um dia aí que você tem que trabalhar com layout de arquivo, você já sabe como funciona. Então, amiguinho escovador de bytes, não há tempo para mais nada. Muito obrigado a você, amigo escovador de bytes, que se inscreveu no canal, que está compartilhando os vídeos, que está dando seu like, colocando seus comentários aí, muitos comentários, muitos likes. Estamos com 2.053 inscritos no canal, muito obrigado a você. E um abraço todo especial, aquele amplexo caloroso, aquele abraço amigo nos nossos apoiadores, os nossos verdadeiros escovadores de bytes, que estão aqui na tela, não só no Patreon, estão na esquerda e na direita, e aqui mais para o meio estão os nossos amigos do nosso clube de canais, que acabou de voltar, e um agradecimento todo especial ao Marcelo Maker Lab, que é o nosso mais novo verdadeiro escovador de bytes. Muito obrigado, Marcelo, pelo seu apoio, e muito obrigado ao apoio de todos vocês aí que estão apoiando o nosso canal, fazendo o nosso canal ficar maior, melhor e mais bacana a cada novo vídeo. Então, um grande beijo. E nunca se esqueça, meu amigo escovador de bytes. Seja feliz.